livro que eu tenho, que é até um projeto que eu tenho de contos de Sadiquim, contos de homens justos. E eu falei, Senhor, eu queria uma história para compartilhar dentro da atmosfera que a gente está vivendo esses dias. Nós estamos aqui com uma mesa linda, que tem uma representação profunda, com todas as coisas do Eterno, e que depois o Rocha Alexandre vai ministrar e falar. Como sempre tem ensino nesse lugar, tem luz para o nosso entendimento. Mas eu queria preparar a nossa mente para entender esses dias, mais uma vez, porque, apesar do tema ser livre, tem uma interrogação aqui, que a gente vai falar sobre isso, nós temos que aprender a andar nesses tempos. Toda vez que falo, o tema é livre, eu falo, mas eu não tenho essa liberdade, porque existe um tempo. E aí a gente tem falado sobre o profano e o comum, mas a santidade de Deus, ela mostra para a gente que há o tempo dele, e a gente tem que aprender a andar dessa forma. E como é difícil, sempre falo aqui, e vocês vão ouvir falar sempre, porque nós temos resistências na mente, porque aprendemos assim, recebemos dessa forma. Mas a palavra diz sobre ela mesma, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a gente estuda as festas, quando a gente entende o que está por trás de cada símbolo, algo é quebrado, que foi construído de forma distorcida. E muitas das nossas frustrações, e aí os jovens, não carregam a mesma bagagem que os mais velhos. Não, isso foi quem estabeleceu o tempo e a idade e a maturidade, foi o Eterno, foi ele que estabeleceu as leis, a lei da gravidade, a lei da física. Então, se eu tenho mais experiência em alguma coisa, provavelmente eu vou poder acrescentar mais. Então, por quê? E eu quero dizer algo assim, por que muitos de nós, e aí os mais vividos, mais maduros, por que nós carregamos tantas frustrações? Porque nos foi passado um Deus que não é o eterno como a gente tem conhecido hoje. E aí, por conta de termos recebido informações que não eram a verdade, a gente tem várias frustrações e fez várias escolhas erradas, porque a gente entendeu errado. E aí, o que a gente tem que fazer? Eu falei, Deus um dia me encheu o coração, um dia os jovens estavam reunidos aqui, e aí Deus falou comigo, vai lá e diz para eles que eles tenham a chance, que você já passou da sua, e quando chegar na sua idade, ter menos coisa para se arrepender do que você teve que fazer para voltar, para fazer techuvá. E ainda estou fazendo. Mas eles têm a chance de ter menos coisa para se arrepender quando chegar na sua idade. Eu não esqueci essa expressão, foi muito forte. E eu chorei porque eu cresci num lar que me deu o que naquele tempo era revelação para nós. E eu falei aqui, vocês têm acesso à palavra que liberta de uma forma que nós não tínhamos lá atrás. E aí muitos de nós, hoje a gente vive situações porque não conhecemos a Deus como Ele é e a sua palavra de fato. Então, a gente tem pensamentos errados e aí a gente toma decisões erradas. Irmãos, somos uma congregação. O que foi ministrado aqui, sim, temos situações de divergência, mas a casa não pode ser dividida, existe uma lei. Essa é a Torá, é a lei. E é isso que a gente estuda aqui. E aí, quando a gente estuda isso, a gente tem que se alinhar. Quem tem que voltar somos nós. Nós é que temos que corrigir de acordo com o que é ministrado, que é ensinado nessa casa. Desde os pequenos, que coisa linda, que já aprendem o alfabeto, estão entendendo aquilo que a gente não teve acesso, os jovens, os adultos,
os anciãos, os mais velhos. Então, se eu quero sair, e isso não é só para os jovens, mas sair dessa condição de frustração, de dificuldade, de não entender, eu preciso mergulhar em Deus. Porque eu tenho aqui acesso a informações que eu não tinha antes, para que eu seja curado, para que as minhas decisões não sejam tão erradas, porque nós vamos pecar. E o texto de 1 João, eu vou ler só um trecho, mas mais abaixo ele vai dizer, se você diz que não peca, você já está mentindo. Você diz que Yeshua é mentiroso, porque diz que a gente luta contra isso, que é a nossa inclinação, que está em nós. Mas precisamos nos esforçar para entender a regra que ele estabeleceu. Então, muitas vezes, quando alguém vem falar conosco na palavra, que percebe algo em nós, que de repente a gente precisa corrigir, voltar aqui, alinhar, a nossa carne rejeita, faz até cara feia, né? E o que é isso? Né? O que é isso? No mínimo eu tenho que parar para refletir o que aquele irmão está falando comigo. Porque o que a gente vai viver é correção. Nós estamos fazendo techuvá. Então é correção. Correção. E isso é difícil. Como eu estava dizendo, esse período, a paraxá desse período, dessa semana, Pessah, que hoje a gente está aqui, Pessah Sheni, que a gente está aqui hoje, representado aqui na frente, como também já foi falado aqui pela Dani, vai ser falado, a gente está vivendo a representação do sacrifício do Mashiach, um período em que, como foi falado aqui, os apóstolos, os discípulos estavam doloridos, estavam sofridos, porque tinham perdido seu mestre, algo terrível que eles estavam vivendo. Mas olha que coisa linda que a gente encontra na carta do Talmide João, Yohanan, né, o discípulo, né, um seguidor de Yeshua, João, que estava vivendo tudo aquilo, e ele começa a carta dele, a primeira carta de João, dizendo o seguinte: a palavra que dá vida existia desde o princípio. Nós o ouvimos, nós o vimos com os nossos olhos, nós o contemplamos e tocamos nele com as nossas mãos. Isso aqui é um testemunho tremendo de alguém que estudava profecia do Mashiach e que viu ela se cumprir. Ele viu nos dias dele, com os próprios olhos, ele diz aqui. A vida apareceu e nós a vimos. Quem era? Yeshua. E ele continua dizendo, testemunhamos dela. Além deles verem com os olhos, tocarem, conviverem, eles testemunharam sobre a vida que eles tinham visto com os próprios olhos, Yeshua. E anunciamos a vocês a vida eterna. Então ele está dando testemunho e falando, olha, a gente anunciou tudo isso para vocês. Para que também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Quem está falando isso é um judeu, certo? Tem que falar sobre isso. E Yeshua o Mashiach, e escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Eles estão falando da alegria deles de cumprir o papel deles de ser luz, porque era isso que ele estava fazendo. Escrevendo aos irmãos de outras comunidades que não estavam ali perto dele, judeus ou não. Mas ele aqui está falando, olha, nós pregamos a vocês, levamos para vocês isso. E esta é a mensagem que ouvimos dele e anunciamos a vocês. Deus é luz e não há treva nele, nenhuma. E eu queria parar aqui. Porque quando nós cantamos o que nós cantamos aqui, até o fim, e quando nós lemos esse texto, este é o texto que tem que ser a direção da nossa vida. Claro que a gente vai ver
toda a palavra de direção, mas quando a gente entende que aquele homem viveu aquilo que ele estudou, que ele aprendeu, que ele ouviu desde pequeno, aquilo se cumpriu naqueles dias na vida dele. Eles viram, ouviram, andaram com Yeshua. E em tremendo amor ele diz, olha, aquilo que nós recebemos, nós estamos testemunhando para vocês. Para quê? Para que vocês tenham comunhão conosco. Com quem? Com eles, o grupo deles. Eles estavam falando do grupo dos discípulos que estavam ali com eles. Nós andamos com eles, nós vimos, nós conversamos, nós testemunhamos. É um grupo de judeus. E ele disse que aqueles que entendem isso e que recebem essa palavra podem ter comunhão com eles, e isso levaria alegria a eles. Então, todas as vezes, e antes de eu entrar na palavra, todas as vezes que nós ouvimos e vemos esse tipo de texto, de um testemunho tão tremendo, esse é um convite para nós. É um convite para nós, para os jovens. Às vezes a gente para pensar, e eu vou contar uma história, um conto de um jovem que entendeu essa mensagem, entendeu o nível de renúncia, e era um outro tempo. Hoje vocês vivem o princípio do fim. Nós temos visto sinais, nós estamos vendo o povo fazendo aliar, voltando, subindo, fazendo arrependimento, e vários outros sinais e profecias se cumprindo. O nascimento de Israel, 1948, são tantas profecias, a organização dos membros da tribo que serve ao Eterno, dos levitas se preparando para um novo templo, tantas coisas, eu poderia falar muitas, não dá. Isso é uma aula, um tempo diferente. Nós estamos vendo a construção de uma realidade virtual que vai levar muitos ao engano. A gente já vive isso no celular. A gente vê sobre, eu tenho conversado com alguns irmãos sobre o metaverso e sobre tantas coisas, mas pode vir metaverso, eu falei transverso, triverso, o que for. Nós já sabemos o que é. Mas o ser humano tem uma palavra que permanecerá para sempre, não importa a realidade. E nós estamos preparados para isso? Para guardar, como esse homem guardou no tempo dele, o testemunho. Porque muitas vezes, o que está escrito sobre esse tempo? Que nós estaríamos envolvidos com os nossos problemas cotidianos de tal forma que a gente não ia conseguir corrigir, perceber o tempo. E eu quero falar sobre um jovem e uma história muito legal desse livro que eu tenho, que chama Conto dos Justos, que é sobre um rabino que ficou muito conhecido, muito respeitado no meio judaico. E por que eu estou contando um conto judaico? Porque eu tenho aprendido que eu preciso aprender com eles muitas coisas. Existe sabedoria, a gente sabe, a gente sempre fala sobre isso nesse lugar. E os contos trazem muitas mensagens, muitos ensinos. E essa história desse rabino que se chamava Isaac Taub, Isaac Taub Kalev. Ele era quando ele era bem jovem, bem novo, ele morava na Hungria. E ele cuidava de gansos. Não era nem ovelhas, ele cuidava de gansos. Numa cidade que eu não lembro o nome, lá na Hungria. E um outro, ele não era ninguém, não era conhecido, ele morava lá longe. E um rabino que já era conhecido, anotei o nome dele aqui, Rabino Leib Saras. Ele, numa meditação, buscando ao Eterno, era um homem usado por Deus. E a gente acha que não existe esses movimentos que a gente chama de manto no meio dos rabinos. Existe muito. Eles vivem fora da realidade que a gente tem aqui humana. A gente precisa aprender a entender isso. Essa energia que a Dani falou aqui. Eu perdi a minha irmã esse ano e experimentei sensações muito ruins, mas entendi coisas muito profundas que você não vê com os olhos naturais. E eu estava cuidando das coisas dela essa semana e o cansaço que eu tive no final do dia não foi normal.
porque eu despendi uma energia absurda para mexer nas coisas dela. Então, irmãos, nós não somos simplesmente o que os olhos veem. Tem muito mais por trás de alma. Por isso a gente precisa da Torá, para ela alinhar essa alma. Porque nós vamos ter desvios, são sentimentos, são tantas coisas. E esse jovem, ele estava lá, e esse rabino experiente, meditando na Torá, um dia ele foi iluminado e Deus falou com ele: olha, tem um jovem na terra tal, e eu tenho prazer nesse jovem, ele me agrada, vai lá buscar ele. E aquele homem em obediência saiu sem ter, a gente já ouviu vários testemunhos assim no meio dos irmãos, saiu e foi para aquela terra, mas não sabia exatamente onde ia. E aí ele chega com o seu cocheiro, foi até aquele lugar. Isso aqui tem já muitos anos, né? Essa história é bem antiga, mas ele vai, ele obedece aquela voz e vai até aquele lugar, e sem saber exatamente onde era, o Eterno foi mostrando, e ele chegou numa floresta, e aí ele para na floresta e para ouvir de novo a voz, para entender o que ele tinha que fazer ali. E nisso que ele está ali ouvindo a voz do Eterno, vem um rapaz com alguns gansos. Ele estava cuidando daqueles gansos. E ele pergunta, quando ele viu o rapaz, ele olhou e ele entendeu que ele estava ali. Ele saiu da Rússia, ele era um rabino na Rússia e foi até a Hungria para cumprir isso que o Eterno estava chamando ele para fazer. E aí, quando ele chega lá, que ele vê esse jovem com os gansos, ele entendeu que era por causa daquele jovem que ele estava lá. E aí ele pergunta: como é seu nome? Ele fala: Isaac. Não era à toa que o menino era um judeu, né? Porque o Eterno tinha ido lá chamar esse jovem. E aí esse rabino Leib, ele fala com ele e explica para ele que ele tinha vindo da Rússia, porque o Eterno tinha mostrado algo sobre ele, que tinha um chamado, que ele era alguém que tinha tocado o coração de Deus, e Deus então estava mandando ele lá, que ele tinha que se afastar e deixar a vida dele para se consagrar. Ele precisava se consagrar, essa consagração precisava ser com um homem justo. Ele não conseguiria cumprir o seu papel se não fosse convivendo com um homem justo. E aí ele vai até a casa da mãe do jovem, conversa com ela, era uma viúva. Esse menino ele descreve que era um menino desnutrido, uma roupa, né, meio maltratado ali. E aí ele conversa com a mãe, e a mãe começa a chorar, porque ela entendeu, porque ela sabia que o filho dela, que Deus tinha um propósito para ele. E ela prontamente libera o filho, mas ele tinha que decidir. E ele vai com um homem que ele nunca tinha visto. Ele também entendeu. Com certeza o Eterno já ministrava no coração dele ali. A gente lembra de Davi, mas a gente também vive isso. Porque cada um de nós tem recebido do Eterno uma impressão a seu respeito. E o que você tem que fazer com isso? Você precisa dobrar o joelho e orar para que isso aconteça. Porque a sua natureza e as circunstâncias vão tentar impedir. Só vai impedir se você permitir, mas vão tentar impedir que se cumpra. E a gente também tem uma expectativa quando Deus fala: olha, eu vou te levar para um outro estado. Aí é a tua mente, porque a gente tem uma mente incrível e de imaginação, e que, é claro, a gente pensa no melhor para nós, né? Eu vou para outro estado, eu vou trabalhar, vou ganhar tanto, eu vou viver tanto. Então a gente não entende que não é dessa forma que Deus vê. As coisas que o Eterno constrói muitas vezes têm dores até, são difíceis porque é carregado de renúncia. E por que é carregado de renúncia? Porque nós vivemos um sistema caído. Isso é uma coisa óbvia. Por que eu vejo, às vezes, até o irmão na igreja uma bênção, durante a semana eu fico sabendo alguma coisa que o irmão fez que não bate, porque aquele irmão está no processo.
E é claro que eu tenho que dar um testemunho sobre isso, mas é porque a gente convive junto. Quem está em casa, que está ouvindo, que já teve essa experiência, todos estamos no processo. Acontece que eu escolho ser maduro e dar um bom testemunho. É claro, eu falo para os jovens, a gente espera, quando é jovem, ver esse exemplo nos mais velhos. Mas nós aqui na congregação, mais velhos, também estamos recebendo essa palavra de correção. Só que vocês estão recebendo muito mais jovens, com milhões de possibilidades melhores que a gente. Isso não justifica que a gente não consiga ser melhor, ok? Nós estamos todos num processo. E aí esse jovem segue aquele homem, sem conhecer. E ele esse homem leva ele para a casa de um rabino que tinha uma escola, onde ele aí começa a estudar a Torá. E aí ele foi desenvolver, porque o rabino disse, olha, o Eterno me disse que você precisa morar com um homem justo para que você consiga desenvolver. Quando eu li isso, eu me lembrei do filho de Salomão, que infelizmente não temos um bom testemunho acerca dele, porque por conta dele dividiu o reino, porque ele foi tomar conselho com os amigos. Tenha humildade, procure alguém que com certeza é uma referência de alguém que vai te dar um bom conselho sobre a Torá, debaixo da luz da Torá, pra você não errar. E aí aquele jovem vai para a casa daquele homem justo, porque precisava desenvolver. E a gente vai ver isso no Novo Testamento, na Brit Hadashah, que a gente precisa buscar o conhecimento, entender, para a gente poder desenvolver. Paulo fala sobre isso. Atos 15, quando a gente fala do primeiro concílio messiânico, eles orientam isso. Olha, o que ele fala em Atos 15? Eles estabelecem quatro leis, quatro características, obrigações que uma pessoa que estava se chegando ao Eterno, a Deus, Hashem, o poderoso, Shaddai, que tinha que cumprir. E aquilo ali, claro, se desenrola em muitas outras coisas, mas que essas pessoas iam aprofundando aos sábados nas sinagogas. Então tem que estudar, eu sempre falo isso aqui, tem que ter tempo, a gente arruma tempo um monte de coisa, gente. E se nós não percebemos que a gente precisa voltar, a gente não faz parte desse grupo aqui que a gente leu a carta de João. Vocês que entendem isso, quem foi o Mashiach, e ele diz, vocês que receberam, que estão acreditando no que a gente proclamou e o que a gente testemunha, vocês fazem parte disso conosco. Tem um texto em Romanos 8, não sou eu que estou dizendo, está escrito. Eu estou só trazendo essa reflexão para nós e principalmente para os jovens que têm tempo de evitar tantas coisas. Em Romanos 8, versículo 9, ele diz assim, do apóstolo Paulo, né? Talmide, emissário da palavra do Eterno. Entretanto, vocês não se identificam com a antiga natureza, mas com o Espírito, com o Rua. Se o Rua de Deus vive em vocês, porque quem não tem o Rua do Mashiach não pertence a ele. E aí aqui eu faço uma pergunta e não foi combinado, eu falei para a Késia. Eu não tinha visto, o Otávio viu a interrogação e aí eu fui falar com a Késia, né? Geralmente o culto de jovens tem um tema. E não foi posto de fato o tema. E houve uma grande mexida aí do Eterno para hoje. Mas aí quando eu vi, eu falei, mas combina. O tema dessa ministração de hoje é uma pergunta. Eu sempre uso perguntas, porque a gente precisa aprender a usar o nosso cérebro, a exercitar, a entender, a pensar.
E aí a pergunta que eu faço hoje para você é: você se preocupa que as suas ações permitam que o Rua habite em você? De verdade? Você está preocupado com isso? Muitas coisas tiram o nosso sono. Falta de dinheiro, dívida, vestibular, decisões muitas que a gente tem que tomar. Onde eu vou trabalhar? Eu tenho vontade de casar, eu tenho que ter dinheiro, eu penso em construir uma família. São tantas, principalmente dos jovens. A gente até tem mais coragem hoje até de se posicionar diante de Deus, porque a gente já viveu um monte de coisa, as nossas inseguranças são outras. A gente tem menos vergonha até de se expor. Mas o jovem está no auge de tantas decisões e tantas incertezas. Mas a questão principal é, eu acabei de ler para vocês, entretanto vocês não se identificam com a antiga natureza, mas com o Rua. Se o Ruach de Deus vive em vocês, porque quem não tem o Ruach do Mashiach não pertence a ele. Contudo, se o Mashiach está em vocês, então o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo pela razão de Deus considerar vocês justos. E quando a gente continua ouvindo a história desse jovem, ele deixou tudo, ele deixou e seguiu um homem que ele não conhecia. Eu fiquei muito impressionada com isso. Ele viu, ele entendeu que aquilo era para ele. Muitas vezes a gente entende aquilo que Deus tem, a gente percebe. Só que ele teve que se mover para isso acontecer, ele teve que tomar uma atitude, uma ação. Saiu daquela condição que ele vivia, viajou da Hungria até a Rússia. A gente fala, as coisas não tem noção. Imagina essa viagem de carroça, de carruagem. Gente, a gente anda de avião. Você pega um carro hoje, faz uma viagem até o interior de Minas, tem lugares então dificílimos de chegar. Ele viajou da Hungria até a Rússia, porque ele entendeu que chegou o tempo dele, que aquilo era um propósito para ele. Fora o homem que saiu da Rússia e foi lá buscar ele em obediência. Nós vamos chegar aí nesse final. E aí ele vai, mora nessa escola e ele desenvolve. Para concluir, esse jovem, ele ficou conhecido, ele é hoje um rabino conhecido no meio deles, principalmente porque ele era músico, e ele desenvolveu uma profundidade no eterno tão grande, tão pura, eles consideram ele era tão puro, que as canções que ele fez foram canções em cima da diáspora, do sofrimento de homens e mulheres que foram afastados de Deus e afastados de Israel, foram dispersos entre as nações. E ele entendeu isso de uma maneira tão profunda que ele escreveu sobre isso. E no livro cita um trecho de uma canção que ele cantava quando ele cuidava dos gansos, e aí ele pega essa melodia e transforma ela e muda a letra, e ele coloca na letra uma canção de saudade, de desejo, de saudade de Deus, porque a diáspora estava mantendo eles longe da terra santa, longe das profecias, longe das promessas. E ele se tornou, ficou conhecido como o doce cantor de Israel. É o apelido desse rabino Isaac Taub Kalev. E também, além disso, no meio deles, eles sempre se lembram, não só do rabino e de quem ele se tornou, mas da disposição do rabino, eu não guardo, do rabino Leib Saras, dele ter se disposto aí. E eles escrevem sobre esse rabino, eu anotei aqui, que eu achei lindo, sobre o rabino Leib, eles escrevem assim, tudo tem um valor, nada passa despercebido, né? E eles escrevem sobre ele: abençoado sejas
por ter deixado esta alma preciosa como herança para a humanidade, porque você se dispôs a obedecer e foi buscar esse jovem. E as canções desse jovem consolou o coração de muitos e consola até hoje. Tamanha a profundidade e o chamado dele, como ele desenvolveu isso. Eles diziam que quando ele cantava, quando ele permitia a luz que estava nele brilhar, quando ele começou a dar frutos, e as canções que ele ministrava, eles dizem dele o seguinte, que as fontes de misericórdia de Deus se abriam. Quando aquele jovem manifestou os frutos daquilo que ele foi chamado para fazer. E já para ir para a conclusão, para todos nós, principalmente para os jovens, a coisa mais preciosa que a gente carrega, que a gente deve carregar e desejar e fazer uma autoanálise, é se a gente carrega o Rua, porque nós lemos no texto, é a presença do Eterno, e nós já sabemos que não é uma outra pessoa, é o próprio Eterno. E pela presença do Rua, eu carrego o Pai e o Filho. Não tem negócio. Como eu sei que eu carrego? Quando eu estudo e entendo o que é que me afasta. Que ele deu um nome de pecado. Então, quando eu entendo as regras do jogo, eu erro menos. E nesse lugar, nós temos tido acesso a essas orientações. Muitas coisas são propostas, inclusive, para nos fazer congregar, estarmos juntos. Porque isso nos ajuda, é uma conversa com o irmão, é um conselho que alguém dá, é uma palavra, é uma ministração, é uma festa. Todas essas coisas juntas, elas nos orientam. Elas cooperam. Elas vão nos fazer chegar lá, até o fim. E quando eu falo que estou indo para o fim, para o final, eu vou falar algo a meu respeito. Eu cresci, numa família dividida, onde a gente tinha acesso à espiritualidade dos dois lados, tanto para o mal como para o bem. E eu, ouvindo aquilo tudo, fiz uma escolha, escolhi os caminhos do Senhor. Mas mesmo escolhendo os caminhos do Senhor, eu cresci, eu fui jovem dentro da igreja. Eu passei todas as crises, em todas as áreas. Decisão com relação ao que eu ia fazer da minha vida, quem seria eu, inseguranças, muitas. Ter que proteger a minha sexualidade no meio de amigos e amigos que viviam completamente fora. Entender os nãos dos meus pais, o que eu já falei aqui algumas vezes, as cercas. A gente vai ver expressões na palavra de Deus falando de laços de amor, de cercas que são proteções, e quando a gente é jovem, a gente não consegue entender, porque nós estamos num processo muito doido. Eu para algumas coisas eu já sou adulto, para outras eu tenho limite. Aí eu estou me descobrindo, tentando entender quem eu sou, e aí vem o meu pai e a minha mãe, totalmente oposto àquilo que eu estou imaginando, e me dá um breque. Aí eu estou na congregação, e aí tem eventos na congregação, essa é a nossa realidade aqui. Eventos na congregação que a gente está lá comendo um churrasco, brincando, aí alguém vem, não, vamos orar, vamos falar de Deus e aquilo. Então são muitos sentimentos, muitas decisões, que para nós adultos
A gente tem outros problemas, mas o grau de dificuldade de enfrentar é o mesmo. A diferença maior dos jovens para nós é a experiência com o erro. E muitos de nós, mesmo errando, não entende, não corrige. Mas a diferença para o jovem é que nós temos uma bagagem que muitas vezes me evita de dar um passo. Durante muitos anos eu estive afastada e eu sempre tive um chamado. Eu sempre amei a palavra. Quando os jovens da igreja iam se reunir e chamar para alguma coisa, um passeio, nunca mais eu me esqueço, um passeio de barco que o pessoal fez. A gente tinha uma turma que tinha uma condição muito boa, então a gente tinha acesso a festas e passeios e coisas muito boas. Era muito difícil se você tivesse uma fraqueza naquelas oportunidades. E eu me lembro que eu desde o início me posicionei, eu falei assim, se eu não ouvir, for obediente dentro da casa de Deus, meu Deus do céu. Então, quando eu decidia, e é isso que eu estava falando aqui, caí e me afastei, eu deixei tudo, porque eu sabia que não era digna. Mas o que a gente tem visto hoje é que é uma frieza tão terrível de apostasia, que a gente sabe que a gente está vivendo esse tempo, que nós, misericórdia, eu estou pregando contra isso, mas a gente sabe que as pessoas são capazes de pôr a mão nas coisas do Senhor, tendo pecado e falado um monte de coisas segundos antes. Se nós formos mesmo profundo nos estudos, se eu quero mesmo, se eu me preocupo em carregar o rua, se essa for a minha maior preocupação, eu vou ponderar muito mais. Não é fácil, eu gostaria de dizer, os adultos aqui podem dizer, não é fácil dizer não, é pesado. Muitas vezes eu falei, Senhor, por que tão difícil? E nós vivemos um tempo pior, que são as gerações dos últimos dias, que a apostasia maior, a gente nem percebe, se não for a Torá e os estudos para mostrar para a gente que aquilo ali está errado, nós não vamos perceber, e a gente vai estar longe de Deus, e não vai ter o Espírito. É isso que está escrito que ia acontecer, mas nós temos nessa casa a verdade, nós temos buscado. Abre o coração, seja humilde, luta contra a tua natureza de rebeldia. Nós temos em nós uma rebeldia. Muitas vezes alguém vai vir e vai trazer uma palavra. Isso acontece com os adultos, tá? Estou falando aqui para os jovens, mas a gente sabe o que acontece com os adultos. Alguém vem e traz, pondera aquilo, vai para casa, vai doer talvez. Irmãos, uma das vezes que eu me afastei, eu estava, porque o Eterno vai atrás, ele vai atrás. Eu estava num carnaval, dentro de um clube, dançando dentro do clube, e aquela loucura do carnaval, que a gente chamava de pré-carnavalesco, e já tinha servido a Deus profundamente com missões, porque eu fui seminarista nova, meus pais deixaram eu ir para o seminário com 17 anos, então eu morei sozinha no seminário, servi a Deus, novinha eu pregava a palavra, eu sempre fui assim, e muitas promessas de Deus e tal, e aí me afastei e foi terrível. As 2 vezes que eu me afastei, eu passei pela morte mesmo, literalmente. O inimigo realmente tentou me arrancar mesmo aqui da terra. E aí, numa dessas que eu estava no carnaval, diante do Eterno, eu falo isso aqui, foi uma experiência muito profunda. Eu fiquei surda, eu não ouvia mais o som do carnaval, estava altíssimo, do samba e aquela loucura, e eu fiquei surda, eu não ouvia mais o som, as meninas falando comigo, eu não conseguia entender o que elas estavam falando comigo. E aí eu falei, nossa, estou passando mal. E de repente o Eterno falou no meu coração, esse não é o teu lugar. Eu só ouvia o Eterno falar, esse não é o teu lugar. De repente eu comecei a chorar, no meio de todo mundo.
E eu fiquei envergonhada, porque eu comecei a chorar. E eu estava ali, me arrumei toda, e eu comecei a chorar, porque eu falei, como que eu vou fazer agora? E saí. Quando eu saí, fui lá para fora, me escondi lá, acabou aquela noite para mim. Eu me escondi lá fora e chorei e pedi perdão a Deus, porque eu sabia que eu tinha um propósito para mim. Esse jovem dessa história, ele ouviu, ele obedeceu, ele desenvolveu, ele deixou, ele se afastou e ele foi obediente. E por causa da obediência dele, muitos corações de judeus foram consolados através da vida dele, que estavam vivendo longe. Nós temos um propósito. Quando Deus chama, e principalmente quem está começando, que tem muitas decisões pela frente ainda para tomar, você pode ser mais assertivo que os seus pais. Você pode ser mais assertivo que eu nas suas escolhas. Tenha simplesmente um coração humilde diante do Senhor, para quando Deus falar, você reconhecer e se corrigir. Mas a coisa mais importante que você precisa guardar é o Espírito de Deus, é o Ruach HaKodesh. Isso tem que ser a coisa mais preciosa na sua vida. E eu vou fechar lendo um salmo, para a gente orar e o Rocha Alexandre continuar nos ensinando acerca desse tempo que nós estamos hoje. Eu vou ler no Salmo 119. Isso agora é para os jovens, porque essa palavra foi direcionada para os jovens. Salmo 119, versículo 9 a 11. Dani, como que a gente faz isso? Você não sabe da minha vida. Tenho várias dificuldades. Você não tem noção do que eu passo. Irmão, eu não preciso ter. Eu já passei. Eu sei que não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Salmo 119 dá a resposta. Não tem mistério. O povo esperou um Mashiach vindo com poder, destruindo os inimigos com raio, trovão. E Yeshua entrou num jumento. O Mashiach apareceu num jumento. Cuidado com a sua expectativa errada. Eu comecei a palavra dizendo que somos frustrados porque a gente imagina aquilo que não está escrito. Quanto mais eu conheço o Eterno, menos eu erro. Menos a minha expectativa vai me frustrar. Salmo 119 dá a resposta. Versículo 9 a 11. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Guardando-o de acordo com a tua palavra. Eu te procuro de todo o meu coração. Não me deixes desviar das tuas mitzvot. Entesouro tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Quando eu entendo que os mandamentos são um tesouro, quando eu entendo que eu preciso guardar no meu coração, e guardar é ler, é estudar, é entender, ele vai dar resposta, ele vai dar direção. A gente erra menos. Todas as vezes que eu voltei, que eu corrigi os meus caminhos, o Senhor me deu decisões mais acertadas, de acordo com as regras dele. Não é a minha, são as regras do Senhor, Ele que estabeleceu. Que você possa meditar nesse salmo. A tradução Ferreira de Almeida vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que o Senhor fale ao coração de vocês, que haja libertação e que você consiga tomar decisões em cima da Torá. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.